Fala galera, hoje eu vou responder uma dúvida relacionada à família espiritual. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. A pergunta de hoje é do Wilk Adams. Eu espero que eu esteja falando seu nome certo, é um nome um pouco diferente aqui pra mim. E ele pergunta o seguinte: quem é nossa família espiritual? Ótima pergunta, é importante a gente entender esse conceito na palavra. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha aí algum dos nossos estudos ou o AB7 com outras pessoas. Se você não sabe, o AB7 é o nosso podcast de devocionais. E também, se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem lá um banner para você comprar o livro. Bom, vamos começar meditando para responder isso, sobre quem é a nossa família espiritual? Vamos começar meditando em alguns textos de Paulo, primeiro de Efésios, capítulo 2, dos versos 13 até o 22, um texto um pouquinho longo. Vamos lá. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, dos versos 13 a 22, e fala aqui, de Cristo sendo a pedra de esquina. Inclusive gravei um vídeo recente, o último, dessa série aqui de perguntas e respostas sobre Jesus como a pedra. Então, se você quiser, assiste aquele vídeo também. Aqui, eu quero dar um destaque no verso 19, está escrito assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus havia escolhido o povo de Israel para que aquele fosse o seu povo, e aqui então Paulo está explicando que judeus e gentios se tornam um só povo em Cristo Jesus, fazendo parte do quê? Da família de Deus. Então, quem é a nossa família espiritual? É a família que Deus escolheu constituir. Ou seja, toda a igreja de Cristo na Terra é a nossa família espiritual. Mas eu quero também usar mais um texto de Paulo, está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, dos versos 4 a 7, está escrito assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então aqui Paulo está nos explicando que todos nós fomos feitos filhos de Deus através da adoção que encontramos também através de Cristo Jesus. Então, nós somos todos filhos de Deus, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, são adotados, são filhos de Deus, constituindo então uma família. Paulo deixa isso muito claro. E daí, galera, a família espiritual tem as mesmas características de uma família natural. O que é a nossa família natural? Nossa família de sangue, né? Ou às vezes nem de sangue, mas a nossa família natural são aquelas pessoas que nos criaram, que estão conosco a vida toda.
e a família espiritual tem as mesmas características. Nós temos familiares que são mais próximos, normalmente pais ou responsáveis, eles são mais próximos. Temos familiares mais distantes, talvez um primo mais distante, uma prima mais distante, ou uma tia mais distante. Temos familiares que são muito próximos, familiares que são muito distantes. Na família espiritual, a mesma coisa. Eu tenho familiares muito próximos. São aquelas pessoas que estão sempre comigo. Inclusive, ontem estavam aqui comigo. E existem pessoas que são mais distantes, que é de uma outra denominação, mas ainda da minha cidade, com quem eu tenho algum contato. Temos familiares ainda mais distantes, que são de outros países, com quem eu nunca tive contato, mas são família. Então, da mesma forma que acontece na família natural, acontece na família espiritual. E da mesma forma que acontece na família natural, acontece na família espiritual, onde o que nos rege é o fato de que nós somos uma família. E uma família, ela deve ser constituída a partir do amor de uns pelos outros. Então, quando Cristo fala ali que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, isso inclui também a nossa família espiritual. Quando a gente lê na palavra que há amigo mais chegado que um irmão, lá em Provérbios, a gente entende que talvez algumas pessoas da nossa família espiritual vão ser mais próximas do que algumas pessoas da nossa família natural. Isso acontece comigo. Eu tenho pessoas que são meus irmãos em Cristo que acabam sendo mais próximos do que a minha própria família natural, não só por uma questão de distância física, mas de quantidade de vezes que a gente conversa, que a gente troca ideias, que a gente está junto. Natural que isso aconteça, galera. Então, o que eu entendo é que a família espiritual, ela tem muitas características da família natural, e o que reina, o que deveria reinar sempre é o amor, né? Assim como também tem problemas, tem discussões, tem coisas que a gente não concorda. Normal, né, gente? É uma família, um aglomerado ali de pessoas que se juntam com o mesmo propósito e que às vezes tem algum problema. São as mesmas características, gente. A gente só tem que aprender a lidar tanto com a família natural quanto com a família espiritual, entender o valor de cada uma, entender que as duas fazem parte de uma mesma revelação, que as duas caminham juntas, que as duas têm a sua importância, que as duas têm características comuns. A gente tem que aprender com isso. A gente não pode cair no erro, por exemplo, na minha opinião, de, a partir do momento que se tornou cristão, abandona a família natural. Não entendeu ainda a revelação. Ou que, por conta da família natural, abandona sempre a família espiritual. Também ainda tem que trabalhar um pouquinho na revelação. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Com o tempo você vai entendendo que as duas famílias, né, tanto a natural quanto a espiritual, elas têm a sua importância, elas têm o seu valor, elas têm o seu lugar na sua vida. Elas fazem parte de uma mesma revelação de Deus para as nossas vidas. E a gente tem que aprender a lidar com essas duas famílias, principalmente em oração, principalmente em bom testemunho, principalmente fazendo a nossa parte. Wilk, não sei se eu respondi sua dúvida, espero que sim, cara. Trouxe 2 textos aqui, os 2 vão estar na descrição do vídeo, falando sobre quem é a nossa família espiritual. Então, de maneira muito objetiva, todas as pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador passam a ser adotadas por Deus, chamadas de filhos, são nossos irmãos, são nossa família espiritual. Um resumo muito rápido aí. É isso, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê na próxima. Se Deus quiser, paz.